procurador-geral da República, Paulo Gonet, rejeitou o pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, feito por uma vereadora do PT, e defendeu as manifestações pacíficas. A PGR afirmou que manifestações pacíficas pela anistia não constituem um ilícito penal e estão dentro dos limites da liberdade de expressão. Gonet argumentou que a notícia crime, abre aspas, não contém elementos informativos mínimos que justifiquem uma investigação contra o ex-presidente. O pedido havia sido encaminhado por Moraes à PGR no dia 19 de março, questionando se Bolsonaro teria cometido obstrução de justiça ao convocar esses atos. E poucos minutos atrás apareceu a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes arquivou esse pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu iniciaria, então, dando a palavra para a nossa convidada especial de hoje, Maguinha Malta, sua opinião sobre esta decisão de Paulo Gonet. Agora não é mais crime pedir, falar em prol da anistia. Quanto que isso demonstra que o STF está entendendo a pressão popular? Quanto que influenciaram as pesquisas de opinião cada vez piores em relação ao governo Lula? E quanto também a decisão da Justiça Americana de começar a investigar irregularidades cometidas pelo STF, iniciando pelo caso do Felipe Martins? Pois é, desde que começaram a acontecer todas essas coisas que você citou, e principalmente essa manifestação dos Estados Unidos em apurar essas coisas, a gente tem visto algumas coisas, algumas atitudes por parte deles que parece um lampejo de sanidade, né? E eu penso que um lampejo de sanidade, ou será que esse tipo de atitude por conta de todas essas coisas que estão acontecendo, né? A grande repercussão dos casos das prisões indevidas de 8 de janeiro, as próprias manifestações públicas, não somente nas ruas, mas o povo brasileiro utilizando as redes sociais para se manifestar e para falar contra, né, esses arbítrios que nós temos visto. Depois de um relatório do PGR, do senhor Gonet, sobre todo esse inquérito envolvendo Bolsonaro, né, e o golpe, e meu pai tem usado uma frase que eu gosto muito para criticar isso, dizendo que é um relatório que é um encontro do nada com coisa nenhuma, né, onde ele fala do tal crime que Bolsonaro cometeu ao se reunir com embaixadores. Agora parece um lampejo de sanidade essa decisão. Esperamos que sim, mas a gente está atento, a gente sabe tudo que está acontecendo e eles também estão vendo. Eu penso que começam a, de repente, frear um pouquinho em algumas coisas, mas aí quando a gente pensa que houve um lampejo de sanidade, amanhã já tem outra notícia, a gente fica, é até difícil a gente fazer uma leitura exata, porque realmente as coisas no Brasil estão complicadas. Se a gente for olhar pela lei, né, por aquilo que diz a Constituição, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo não era para estar acontecendo. Então, quando a gente vê lampejos de sanidade vindo da parte deles, como essa, porque realmente essa petição feita por esses deputados do PT, a Fabi, vocês que são do direito podem falar até melhor que eu, não cabe, né? Procede nem aqui e nem no país democrático nenhum. Pois é, então já vou puxar para a Fabi, que é jurista. Fabi, explica para a gente como é possível que, do nada, agora a PGR começou a defender a liberdade de expressão, né, e a PGR agora começou a arquivar pedidos de prisão preventiva de forma bastante interessante pelo timing, né, pelo cronômetro desses arquivamentos. O que está acontecendo lá em Brasília? Não está acontecendo nada não, tá, gente? Continua ainda bem fortemente essa pressão pela ilegitimidade de uma prisão do presidente Bolsonaro, inclusive preventiva. O que nós tivemos aí foi um belo de um ensaio. Foi pedido por uma vereadora lá de Recife, uma notícia crime, que já havia sido precluso o prazo processual, essas coisas têm prazo. Então, repentinamente, e a gente sabe que não é repentinamente, mas o ministro Alexandre de Moraes
determinou, que também não seria determinar, seria abrir prazo, mas no caso dele determinou um parecer da PGR, sendo que aquilo era para ser arquivado prontamente, né? Então ele fez realmente para causar um pânico, para talvez medir aí se seria o bastante para desistirem da manifestação, ou se iria provocar, de repente, algo, né, assim, súbito do próprio presidente Bolsonaro por medo. E, então, tudo isso está sendo medido. Gente, é um jogo político, né? Então, ele arquivou. O Gonê arquivou, eu presumo aí que as coisas estão tão diferentes do que eu conheço de lei que o ministro Alexandre de Moraes tenha acolhido e tenha arquivado. Mas, no entanto, para não deixar o pessoal ainda achando que realmente o Gonê está priorizando leis, liberdades, etc., que a pressão realmente tem que continuar, hoje ele pediu a prisão preventiva do Léo Índio, né, que tem relação aí com a família Bolsonaro e que fugiu por eles, né? Eles estão dizendo que ele fugiu ali via Argentina. Então, gente, continua, nada mudou, ainda continua totalmente essa parte aí de ditadura, de olhar para as pessoas de uma forma maldosa, inclusive, e a caneta pesada ainda, tá, gente? Não se animem, isso foi somente algo para a gente tirar, talvez não prestar atenção no governo Lula, aí eu já não sei, mas é político, não é nada jurídico. Juridicamente, tudo isso tinha que ser anulado e submetido ao juiz natural lá, que era a primeira instância, mas não é o que a gente está assistindo. Pois é, né? Alexandre de Moraes, pela segunda vez, depois do caso do passaporte do Eduardo Bolsonaro, faz o que bem entender, com prazos, com decisões, pega, anula, arquiva, né? Enfim, o rito processual, liturgia processual, as favas. Agora, falando de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal indiciou um ex-assessor de Alexandre de Moraes, o Eduardo Talhaferro, ex-chefe da assessoria de enfrentamento a, abre aspas, desinformação, fecha aspas, do Tribunal Superior Eleitoral por vazar mensagens sigilosas. O indiciamento ocorre apenas um dia depois da divulgação de áudio gravado entre Talhaferro e o jornalista Oswaldo Eustáquio em 2024. Segundo a PF, o ex-assessor praticou de forma consciente e voluntária a violação de sigilo funcional com dano à administração pública. As mensagens vazadas sugeriam que Moraes teria usado o TSE fora do rito para investigar apoiadores de Bolsonaro. Rodrigo Constantino, basicamente, informações que não são nada sigilosas, porque alguém já sabia, basicamente, mas Talhaferro apenas chancelou. Talhaferro é o mesmo que foi envolvido naquele famoso escândalo do use a sua criatividade, no caso da revista Oeste, em que também disse que estava temendo por sua vida. E a PF, mais uma vez, está atuando em nome por conta do STF, e como vai acabar dessa vez para esse ex-assessor de Moraes? Bom, ou não vai acabar bem, porque ele mesmo demonstra medo de estar sendo seguido e perseguido por gente do PCC. É um trecho importante dessa conversa esquisita aí, né, que o jornalista Sérgio Tavares divulgou ontem, ou vai acabar com alguma espécie de acordo aí, né, com o sistema, porque pouca gente entendeu ele ter permanecido no Brasil. Tudo nesse vídeo, nessa conversa, foi estranho, né? O jornalista Oswaldo Eustáquio é um cara meio esquisitão, ninguém entende muito qual é a dele, ninguém confia muito, digamos assim, nele, né? Mas o Talhaferro também, de bobo, não deve ter nada para ter sido assessor do Alexandre de Moraes por tanto tempo e feito um trabalho sujo ali, e de repente se abrir dessa forma com o Oswaldo Eustáquio. Tudo nessa história, Caúde, está muito estranho. Tudo está muito estranho. Eu acho que a única postura razoável é alguma cautela diante do que foi divulgado. Agora, que a ação da PF no dia seguinte causa mais espanto, causa. E é curioso que a gente pensa nisso, né? Porque quando vazam alguma coisa que não coloca em boa luz as ações do STF, de algum ministro, alguma coisa assim, né? Logo vem todo o aparato do Estado para cima dessa pessoa. O próprio Alan dos Santos foi um deles, né? Ele divulgou coisas incômodas lá atrás e foi perseguido, e aí
a fonte jornalística deixa de ser fonte jornalística e o jornalista deixa de ser jornalista. Ele passa a ser alguém que está atacando a instituição e a fonte passa a ser cúmplice. É curioso isso, né? Porque nós estamos na república dos vazamentos. O que não para de acontecer é vazamento para a velha imprensa de suas fontes, mas que ajudam a revelar inquéritos sigilosos contra bolsonaristas, tudo sob medida, em doses homeopáticas, selecionados, os cortes que interessam na narrativa. Então, isso aí não tem problema, né? Aí são fontes consagradas pelo jornalismo e a mídia fazendo jornalismo, né? Então, é tudo no Brasil dois pesos, duas medidas. É tudo duplo padrão, né? E esse caso do Talhaferro parece apontar nessa direção. Agora, um cara que fala o que ele falou para o Oswaldo Eustáquio continuar no Brasil e tá tranquilo é uma coisa estranha também. Então, não sei se essa investigação é mais um caso para cortina de fumaça e tudo, porque é muito estranho ele falar que está com medo do PCC, mas continuar no Brasil. E esse sujeito estava fazendo um trabalho sujo do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o próprio vazamento que teve acesso, talvez pelo próprio Talhaferro, daqueles 6 gigas, o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, até esse caso também está estranho, está mal contado, porque eram 6 gigas e de repente parou, não vem mais nada dali. Então, tudo muito estranho. Eu me reservo o direito de nada entender sobre isso e apenas imaginar, inferir que o jogo dos bastidores aí da nossa república é um jogo pesadinho, bem pesadinho. Pois é, Darcio, na sua opinião, toda essa situação é uma cortina de fumaça, vai ter um acordão por trás, não tem mais informações sobre aquilo que poderia ser um enorme escândalo de abuso de autoridade, inclusive o próprio papel de Talhaferro oficial era por si só um abuso, porque não existe uma lei contra a desinformação no Brasil, mas ele atuava como chefiando um departamento contra a desinformação no TSE, ou seja, o departamento da censura aqui no Brasil. Então, para onde estamos indo e o que você acha que vai acontecer com esta personagem nesse drama brasileira? Não, eu até peço desculpa à nossa audiência porque eu estou rindo, porque o Rodrigo Constantino, vejam só, é acusado de divulgar desinformação, fake news. O Oswaldo Eustáquio também. E o Sérgio Tavares também, inclusive ficou barrado no aeroporto no Brasil, quando veio ao Brasil por conta disso. E aí a Polícia Federal indicia no outro dia que eles postam um determinado conteúdo, confiando solenemente no conteúdo que o Oswaldo Eustáquio publicou e que o Sérgio Tavares reverberou. Portanto, o crivo que o Rodrigo Constantino estabeleceu aqui, a Polícia Federal não fez. Gente, é tudo muito assustador, né? Então é preciso colocar a bola no chão. O comentário do Rodrigo Constantino foi muito feliz, porque tem tanta coisa estranha nessa conversa, né? A conversa do Oswaldo Eustáquio. Claro que teremos aí outros assuntos, o Sérgio Tavares com certeza vai continuar trazendo, mas é preciso colocar a bola no chão e é por isso que eu sou tão feliz de fazer parte dessa bancada, pela liberdade. Eu até tomo aqui a liberdade de voltar na pauta anterior só para fazer um comentário. Veja que loucura. Uma vereadora do PT pede a prisão de Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma noção da diferença de como a justiça trata, um vereador de Ribeirão Corrente, do PL, denunciou a prefeita porque nomeou seu próprio marido. E ele perdeu o mandato. Por quê? Porque ele fez o uso da justiça indevidamente. Ou seja, o vereador do PL, que fiscalizando a prefeita, denunciou a prefeita por um suposto nepotismo, ou seja, absolutamente normal dentro da sua atribuição, perdeu o mandato, foi cassado na Câmara, porque ele fez uma denúncia que, segundo a Câmara, é falsa. Eu pergunto, o que a Câmara, da onde essa senhora é vereadora, salvo engano é do Recife está tudo bem, né? O esgoto, está tudo bem, né? Pois é. O que a Câmara aonde essa senhora atua vai fazer em relação a esse caso? Isso tem nome, tá? Psicofantia. Pois é. Na Grécia, século IV a.C., mais ou menos, existia essa prática de denunciar as pessoas para obter qualquer tipo de ganho. Nesse caso aí, para obter ganho político, né? A pena para a prática de psicofantia era a perda de cidadania. E o que essa senhora fez nada mais foi isso. Ela tentou
obter algum tipo de expressão ou de mídia ou qualquer coisa do tipo utilizando a justiça. E a justiça não fez nada, ao contrário, encaminhou para a PGR. Deveria ter matado isso lá no próprio STF. E a PGR vai a arquivo, ou seja, está uma verdadeira confusão no Brasil. E esse indiciamento é mais uma de tantas outras páginas muito tristes que estão sendo escritas por esse regime, Caúcho. Pois é, uma das páginas mais tristes, mais macabras também, uma das páginas mais turpes. Eu queria também ouvir a opinião da nossa convidada especial desta segunda-feira, a Maguinha Malta, sobre esse caso, sobre também essa vontade censória do STF, mas também sobre a notícia, eu estava dando uma olhada aqui, estava relendo, que vários assessores do ministro Moraes estão deixando seus cargos e Moraes está à busca de substitutos. O que você acha que está acontecendo lá no STF agora, após o escândalo Talhaferro e após também a pressão dos americanos sobre o governo brasileiro e o próprio STF? Será que tem gente lá querendo pular do barco? Acho que sim, né? Acho que sim. O negócio está tão turvo e eu concordo totalmente com o Constantino quando ele diz que é no mínimo esquisito. Tem várias coisas muito esquisitas nesse vazamento. E uma coisa também que me intriga muito desde que saíram os primeiros áudios e muito se foi dito que são 6 gigas. São 6 gigas. Cadê os 6 gigas? Os 6 gigas não chegaram até hoje. O Tagliaferro ainda está no Brasil, como dissemos há pouco, e agora a gente vê todas essas movimentações lá. Eu penso que se vai ser possível, é isso que nós precisamos esperar cenas dos próximos capítulos. Mas eu penso também que essas ações que se aparentam vir da América vão começar a mudar algumas coisas também nesse sentido. E até penso que muita gente deve estar doida para pular do barco, já pensando nisso também. Caúcho, só uma Opa, sugestão. A pode Fabi falar. podia deixar um currículo lá, né? Já que eles estão contratando juristas. Hein, Fabi? Boa! Não topa, não? Eu acho. Eu jamais aceitaria, porque eu tenho muito cabelo e eu acho que só por isso já ia começar a causar, né? Tá brincando, né, Darcy? Eu tenho certeza que os autos seriam muito mais bem escritos se a Fabi apenas estagiasse lá no gabinete, mas apenas a opinião. Olha, é complicado, viu? Vou pegar aqui o gancho já da brincadeira, porque Darcy a gente precisa brincar para descontrair mesmo. Mas já deixo aqui, ó, para a eternidade. Nunca me queiram no STF, pode ser de assessor, de ascensorista, de ministro, nada, gente. Eu quero olhar aquilo de longe e continuar ainda com a independência que nós temos, né, de falar as barbaridades que acontecem. Mas hoje eu quero falar uma coisa bem importante em relação ao Tagliaferro e tudo que eu observei no dia de hoje. Mas eu vou fazer greve e não vou falar enquanto vocês não derem like. Precisamos de like, gente. Não caia o dedo. Se estiver lá na TV, vem aqui rapidinho, deixa um like. Se você já deu, cutuca alguém para dar um like também. Busca um celular, um tablet, qualquer coisa, gente. É uma pobreza ter isso aqui de like, tá? Depois o algoritmo do youtuber acaba não entendendo, né? Como disse o Caúcho, o senhor algoritmo é um cara bem chato e a gente precisa de toda a gentileza de vocês. Então, desafio vocês aí a hoje ser um recorde de likes. Espero que seja. Bom, agora voltando aqui para o Tagliaferro. Algo importante, eu estou vendo muita gente se desvirtuar e ficar na finalização de o Eustáquio é isso, ou o Tavares, lá, o jornalista português, é aquilo. Isso. Gente, vamos ficar no que a gente tem. O que nós temos de concreto é a filmagem, uma terceira pessoa filmou o Tagliaferro conversando com o Oswaldo Eustáquio. O que nos importa é o conteúdo. Aquilo é gravíssimo. Se as denúncias que ele fez são verídicas, ou pelo menos faz parte de uma verdade, que seja 1/10 da verdade, gente, aquilo é um terror.
Ele cita grupo criminoso, ele cita valor, ele cita que ele não queria, várias coisas. E aí a gente precisa pegar essa informação, porque é uma informação, pega essa informação e junta com outra, que foi o Estadão que nos deu hoje, né? Essa informação de que tem 4 juízes no gabinete do Moraes, que ele está fazendo processo seletivo, eu já acho isso bem bizarro, mas tá, e que só um permaneceu, e o restante já saiu, não especificamente agora, mas desde que as coisas começaram a ficar esquisitas. Inclusive o próprio juiz, o Vieira, lá no áudio do Tagliaferro com o Oswaldo Eustáquio, nós vimos que ele diz que a esposa é amiga da esposa. Gente, esse mérito é importantíssimo. A polícia investigar, as autoridades tomarem o devido processo legal disso também, fazer as apurações, e vamos mais longe. Havia notícias também de que o ministro Alexandre de Moraes se utilizava da polícia aqui de São Paulo, de logins para poder investigar pessoas. Isso também é indevido, como está acontecendo supostamente, mas existe essa denúncia no gabinete do Dino em relação ao Maranhão. Então, tudo isso precisa ser apurado. Uma autoridade, ela tem o limite que o próprio cargo lhe deu. Então, são denúncias graves. Aqui em São Paulo, quem apura isso é o Tarcísio corre, vai lá ver o que aconteceu, se realmente alguma autoridade está tendo acesso indevido da polícia daqui de São Paulo, porque eu considero a polícia daqui de São Paulo a melhor do Brasil. Então, para continuar assim, a gente precisa ter essa tranquilidade de que as instituições não estão sendo utilizadas para perseguir opositores políticos. Então, colocado tudo isso, é disso que a gente precisa prestar atenção. Não importa nessa história, Oswaldo Eustáquio, o Tavares, o Tagliaferro, não. Eu quero saber o que ocorreu e o que ocorre. E se tem provas, que nos coloque à disposição dessas provas. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.